Amém, meus amados, a paz de Jesus Cristo. Nesse vídeo nós vamos saber se a Bíblia condena o ato de sexo anal, ok? Nós vamos estudar também por que Sodoma e Gomorra foi destruída. Hoje a gente escuta que o sexo anal é pecado, ok? E o que a Bíblia fala sobre isso? Nós vamos estudar usando os versículos, ok? E nós vamos chegar à conclusão final, ok, meus amados? Peço aos irmãos que orem a Deus, peçam confirmação no coração, sabedoria no espírito, abram suas Bíblias, não somente ouçam, tá? Meus amados, esse assunto de sexo anal tem sido um dos principais assuntos polêmicos no mundo evangélico, vou dizer assim, no mundo evangélico, ok? Entre os evangélicos. Porque muitos afirmam que o sexo anal é pecado, porque no dicionário português, nosso português, sodomia significa coito anal. Se você for ver no dicionário, você vai ver ali diretamente que significa coito anal, ok? E também grandes pastores, eu digo grandes pastores, são os pastores conhecidos aí, que vivem da mídia, né? Estão mais preocupados com a mídia do que do seu interior, né? De dar o exemplo em obra, mas preferem, né, vender a imagem. Também tem afirmado que sodomia significa coito anal ou sexo anal, ok? Mas, meus amados, se você for pegar a palavra sodomia e colocar no hebraico, você vai ver que o significado de sodomia não significa coito anal, ok? Os irmãos podem ficar à vontade e ir no Google e pesquisar, tá ok? Então, sodomia no hebraico não significa diretamente coito anal, mas significa prostituição cultual, tá ok? Era uma das coisas que os sodômitas e os gomorros faziam antigamente. E a prostituição cultural não só era praticado na própria religião deles, como também começou a ser um ato normal entre eles, ok? Não é à toa que os irmãos indo lá em Gênesis 19, por exemplo, a partir do versículo 4, até o final do versículo ali que os anjos cegam os homens, né, tanto pequeno contra os grandes. Muito pastor tem colocado aqui coito anal porque simplesmente as pessoas queriam, os homens queriam molestar ou abusar dos dois anjos que entraram na cidade para tirar Ló e a sua família dali, que que Sodoma e Gomorra seria destruída, ok? Mas o principal motivo da destruição de Sodoma e Gomorra não foi por causa da prostituição cultural, porque também era uma prática errada, ok? O sexo entre eles não era só entre homem e mulher, apesar da prostituição ali ser bem acelerada, ser muito praticada, né? Não é só prostituição de um homem pagar uma prostituta, mas ali era troca de casal, suruba, entre outras coisas, né? Pessoas com animais, e mãe com filho, pai com filha, irmão com irmã, e vai embora, né? É uma lambança de prostituição cultural estrondante ali no tanto Sodoma quanto Gomorra, que ali eram práticas para eles normais, ok, meus amados? Então não tem nada a ver esse significado de coito anal, tá? Os irmãos voltam um pouquinho em Gênesis 13, versículo 13, que você vai ver o porquê que Sodoma e Gomorra foi destruída. Eles eram maus e grandes pecadores contra o Senhor Deus, ok? Então eles praticavam pecados que para eles eram normais. Contanto que quando Jesus está falando contra Jerusalém, os irmãos vão saber a passagem, Jesus fala que se tivessem feito os sinais em Sodoma e Gomorra,
muitos teriam se arrependido, ok? Então, por isso que Jesus fala que haverá menos rigor a Sodoma e Gomorra do que para essa cidade, ok? Então, por isso, meus amados, que Jesus bem explica isso para eles, que eles faziam essas coisas, mas para eles eram normais, ok? Então, eles eram malignos e pecadores diante de Deus. Maligno não precisa explicar a palavra maligno, e também pecador também não precisa explicar pecadores contra o Senhor, tá? Os irmãos vão lá em Gênesis 18, a partir do versículo 20, 21, eu vou ler com os irmãos, que diz o seguinte: disse mais o Senhor, com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se, de fato, o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E, se assim não é, sabê-lo-ei. Então, meus amados, para os que acreditam que sodomia significa coito anal, então eu pergunto aos irmãos, será que Deus desceu lá em Sodoma e Gomorra e viu uma overdose de sexo anal? Será que ali estava todo mundo praticando sexo anal? E as mulheres, né? Por mais que ali também tinha sexo entre homem e mulher, mas Deus não destruiu por causa do sexo anal. E já digo aos irmãos, em toda a Bíblia não condena o ato sexo anal, não condena o ato anal, ok, meus amados? Então, já dando a resposta, né? Sexo anal não é pecado, mas se você condena o sexo anal, você não pode condenar quem faça. Mesmo assim, não vai saber. Por quê? Porque o sexo em si, qualquer coisa que você pratique entre quatro paredes com sua mulher ou com seu esposo, ninguém de fora vai saber, nem o seu melhor amigo, ok? Nem a sua mãe, nem o seu pai vai saber, porque é a intimidade do casal. É como um segredo. Você não vai dar a sua senha do banco para o seu amigo, ou qualquer outro. Você não vai dar. Dá mais se tiver muito dinheiro. Então você não vai dar. É um segredo seu, é um negócio teu. Ok, meus amados? Então, qualquer coisa que você faça em segredo com a tua mulher ou com o teu marido dentro do quarto, ali pertence aos dois. Tá? E qualquer ato que fizerem tem que ser em consentimento. Porque se um dos dois não querem tais atos, não só um ato, tipo sexo anal, mas qualquer outro ato, tem mulher que não gosta de fazer oral, né? E você quer e ela não quer, então tem que ter aí um consentimento mútuo, ok? Para que o sexo entre os dois possam ser sadios, ok, meus amados? Então, por isso que tem que ter uma conversa, a mesma coisa, a bebida, que nós já conversamos. Eu conheço cristãos que bebem, mas não bebem como se fosse um cara do mundo, ok? Bebe, como eu falei para os irmãos, às vezes quando eu estou com dor no estômago, como uma comida gordurosa, ou então qualquer uma outra comida que tem um tempero que mal eu como e me dá dor no estômago. E entre boldo e o vinho, eu prefiro beber o vinho porque o boldo é amargo, eu não gosto muito, né? Então, eu prefiro beber o vinho, que o vinho também faz o mesmo efeito do boldo, ok? Por mais que o vinho possa me embebedar, né? Não me embebedar, me deixar bêbado, de perder a consciência e o manejo do corpo, né? Mas vai dar aquele lag, vamos dizer assim, na cabeça, né? Eu vou sentir o álcool, mas a dor vai passar, porque é para o estômago, ok, meus amados? Os irmãos vão lá em 2 Pedro, capítulo 2, os irmãos vão lendo de 1 ao 9, os irmãos podem ler de 1 ao 9, e você vai ver aqui o porquê que Sodoma foi destruída. Os irmãos, por exemplo, vai no versículo 6 de capítulo 2 de 2 Pedro, que diz assim: e condenou a destruição às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, e pondo-as para exemplo aos que vivem
os que vivessem impiamente, ou seja, eles eram maus, malignos, grandes pecadores diante de Deus. Eles eram injustos, ok? Eles eram injustos, obstinados, eles eram tudo, ok? No versículo 7, e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, ok? Ou seja, eles eram exorbitantemente maus, malignos, ok? Por mais que a gente vá, que você encontre em Gênesis, que você vê lá que as duas filhas de Ló já estavam pretendidas aos homens de Sodoma, né? Elas já estavam pretendidas a ele, a se casar. Ele também foi destruído depois que Ló, a sua esposa e as duas filhas saíram da cidade, ok? E depois que eles saíram da cidade, os pretendidos, né, as suas filhas, também foram destruídos, também morreram, porque eles tinham aqueles costumes da sodomia, tá? Então, quando os irmãos vão lá em 1 Coríntios, por exemplo, os irmãos vão em 1 Coríntios, capítulo 6, os irmãos vão lá em 1 Coríntios, capítulo 6, já do versículo 9, que diz o seguinte: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodômitas. Paramos aqui. Nem os sodômitas. Os irmãos vão ver já, a partir do versículo 11, atravessando até mesmo o capítulo 7, os irmãos vão ver ali que Paulo vai falando do casamento e também da prostituição que os coríntios estavam fazendo. Então aqui praticamente Paulo está na sodomia, ok? Ele está acusando o erro dos coríntios na mesma prática dos sodômitas antigamente. Então eles estavam entrando na prostituição como se aquilo fosse normal, ok? Por isso que Paulo fala ali, a partir do versículo 11, do versículo 6, e atravessando a capítulo 7, e você indo até mais ou menos o capítulo 9, até o capítulo 9, os irmãos vão ver ali que toda essa prática aqui é uma instrução de Paulo para você não praticar uma das obras sodômitas, ok? Então, se você pratica isso, você já está sendo um sodômita, ok, meus amados? Então, contanto que Paulo, no versículo 7, ele já instrui o casamento. Contanto que os irmãos vão ver ali que Paulo fala que é importante que nós, tanto o casado, né, os casados, constantemente, toda hora, né, constantemente, estejam se juntando. Se juntar é o quê? Fazer sexo, ok? Estejam ali fazendo sexo. Não é um sexo parasita, né? Nós vamos falar isso nos outros vídeos à frente, que até mesmo o casamento cristão hoje tem sido blasfemado pelos ímpios, ok? Então, o casamento cristão ele tem que ser um relacionamento mútuo, onde dentro do casamento, desculpa aqui o palavreado, mas é necessário falar, tanto a mulher com o seu marido, tanto o marido com a sua mulher, dentro do quarto, um tem que ser um safado para o outro, ok? Tem que ser safado um para o outro, porque tá os dois ali e isso apimenta a relação, ok, meus amados? E ainda te fortalece não só a mente, mas o coração, a alma, e isso te dá uma defesa, contanto que isso aqui que Paulo fala, já do versículo 11 do capítulo 6, atravessando o capítulo 7 até o versículo 9, os irmãos vão ver ali a instrução de Paulo no casamento para proteção, para que a gente não possa cair na nossa incontinência, ok, meus amados? Então, espero que os irmãos tenham entendido. E, desculpa aí o palavreado, né, que eu falei agora há pouco. Eu não gosto de falar, mas às vezes é necessário, tá? Então, eu espero que os irmãos tenham entendido. E
Meus amados, a Bíblia não fala de sexo anal, ok? A Bíblia não condena sexo anal, ok, meus amados? Mas não é só porque não condena que agora que você tem que fazer, que você tem que fazer. Se você quiser fazer, faça. Se você não quiser fazer, não faça. Ninguém é obrigado a saber, ok? Mas nos próximos vídeos à frente, nós vamos falar sobre casamento, ok? Ao qual hoje, infelizmente, os casamentos cristãos têm se desestabilizado, ok? E recebido um padrão humano, tá ok, meus amados? Meus amados, fiquem na graça de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Amém.